Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje eu começo este vídeo fazendo uma pergunta para você. O que você faria se você fosse um segurança em uma área de barragem, você fosse o responsável pela segurança nessa área e de repente visse um objeto voador não identificado, luminoso, descendo muito próximo à crista da barragem? Você fugiria? Você ficaria observando? Ou você iria se aproximar com a arma em punho para ver do que se trata? E se aquilo representasse um risco, você dispararia contra este objeto? Pois bem, isso é o que aconteceu com uma pessoa, um vigia, na barragem do Funil, em 30 de agosto de 1971. E esse é o caso que você vai conhecer daqui a pouquinho. Antes de a gente conhecer esse caso, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, Telegram, para disseminar essas informações sobre ufologia que são realmente muito interessantes. Neste caso de hoje, por exemplo, além do vestígio físico, nós temos o efeito fisiológico na testemunha, evidências que comprovam que o caso realmente ocorreu como a testemunha estava narrando. Pois bem, vamos conhecer esse caso então? O protagonista deste caso chama-se Almiro Martins de Freitas. Almiro foi membro da divisão de instrução de voo da Escola da Aeronáutica durante 3 anos, entre os anos de 1956 e 1959. Na ocasião do contato, ele era guarda na represa do Funil, na região de Itatiaia e Resende, lá no Rio de Janeiro. E fazia apenas 4 meses que ele exercia essa função de vigia na barragem do Funil. Essa barragem que a gente está vendo nesta imagem. E Almiro sempre foi um profissional muito dedicado, ele cumpria seu dever à risca. E naquela noite, em 30 de agosto de 1970, por volta das 18 horas, ele e outros 10 colegas iniciaram seu turno de trabalho, assumindo os postos de vigia, os postos de patrulhamento ao longo da barragem da represa do Funil. E como sempre fazia quando entrava de serviço, o Almiro ia inspecionar os diferentes pontos que compreendiam a sua área de vigilância. Então ele caminhou, ele desceu até o rio Paraíba, na parte de baixo da represa, depois seguiu para a região dos transformadores e contornou a encosta do barranco ao lado da estrada que conduz à crista da barragem. Então, você está vendo aqui nesta imagem a região da represa, uma vista aérea. Ali na região mais central é a barragem. Descendo dessa barragem, você tem o rio Paraíba. E no lado esquerdo da encosta, você tem aquela área mais acinzentada, que é a região dos transformadores. Então, aquele lado esquerdo ali é a área onde Almiro fazia a vigia dele. É ali que ele deveria montar a guarda. Ele deveria fazer o patrulhamento dele. Então ele fez a primeira ronda e retornou à subestação. E dali ele ligou para a casa de força, identificando-se ao operador que estava na casa de força. Como sempre eles faziam os relatórios com frequência para informar que estava tudo bem. E o Almiro, então, ao telefone, ele falou mais ou menos assim: "É o Freitas que está na subestação. Faz um frio tremendo aqui. Que horas são? Vou tomar um café." Por volta das 21h30, fazia bastante frio, havia chovido um pouco antes, ele parou para tomar um café
para aguentar o turno de serviço dele. Então ele acendeu um cigarro, inspecionou os transformadores e retornou para a subestação, onde ele tomou mais um café e acendeu outro cigarro que ele terminou de fumar já do lado de fora da construção, próximo à janela. Logo após, então, o guarda passou por trás da subestação e passou perto deste paiol, onde guardavam roupas e equipamentos. Quando ele chegou neste local, ele ouviu alguns estouros nos transformadores e algumas faíscas que caíram ao chão. Esse tipo de fenômeno, o Almiro sempre via, ele via com uma certa frequência durante as suas rondas. Então já não assustava mais ele e ele não deu bola para esse fenômeno. Então ele continuou a sua ronda. Por volta de 21h45, ele conferiu o interior da construção e retornou à área da subestação, onde acendeu um terceiro cigarro. E aí foi caminhando em direção ao rio Paraíba, seguindo em direção à estrada, olhando na direção da casa de força. Aqui a gente tem uma flechinha indicando a direção onde ele estava olhando. E nesse momento, então, ele escutou um novo estouro, um novo barulho, um barulho muito alto, bem diferente daquilo que ele já havia ouvido anteriormente. Ele era bem mais intenso. E ele observou que as lâmpadas de mercúrio que iluminavam toda a área começaram a piscar. E ele achou isso tudo muito estranho. Então ele olhou novamente para a casa de força, olhou a crista da barragem e verificou a estrada. Nessas áreas não havia nada de anormal. Então ele olhou novamente para a crista da barragem e aí então, olhando para os lados, ele percebeu que havia uma fileira de luzes diferentes que estavam a uma distância de aproximadamente 60 metros. E essas luzes piscavam na sequência: amarela, esbranquiçada, azul cintilante, amarelo alaranjado e azul. Então ia alternando essas cores e ele observou aquilo achando bastante estranho, porque aquelas luzes piscavam de maneira uniforme, ora ficando mais fortes, ora ficando mais fracas. E aí o guarda resolveu se aproximar para verificar o que era aquilo. Ele passou ao lado do paiol e do prédio da subestação e foi seguindo em direção àquela luz. E enquanto ele seguia em direção à luz, ele sentiu como se aquela luz fosse atraente, como se atraísse os olhos dele e ele não conseguisse olhar para outra coisa, que era realmente algo muito chamativo. Quando ele estava já chegando perto do local, ele percebeu que as luzes pertenciam a um objeto sólido suspenso acima do barranco. E aqui a gente vê um desenho da testemunha representando esse objeto que ele observou, esse objeto que pairava sobre esse barranco, esse dique que tem aproximadamente 10 metros de altura. E na hora ele acreditou que isso era algum ato de sabotagem, porque a gente estava aí já na época da ditadura, já havia os movimentos de resistência e tudo, então havia a questão da segurança nacional. Havia o temor de que houvesse sabotagens e instabilidade, para criar instabilidade, né, no governo militar. E ali a barragem do funil era muito delicada, porque se houvesse um rompimento na barragem, por exemplo, pelo menos 2 cidades ali iriam ser alagadas imediatamente e iria haver muitas e muitas vítimas. Então ele resolveu puxar a arma dele e enfrentar a ameaça, mesmo que estivesse sozinho naquele momento. Então ele se aproximou desse objeto, se esgueirando, e quando chegou a aproximadamente 15 metros de distância, ele viu que havia algo em torno de 15 janelas, 15 vigias, com aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 centímetros de altura, e havia cantos curvilíneos. Então perceba que esse objeto pode ter 30 a 35 metros de diâmetro. Então é uma coisa realmente grande, não é algo pequeno. Então ele sacou a sua arma e deu o primeiro tiro. Embora ele não tenha ouvido o barulho do acerto do tiro, o ricochete da bala, ele observou que as luzes do objeto se intensificaram e oscilaram com uma velocidade maior. Elas se tornaram mais intensas e o piscar se tornou mais rápido. E aí então ele efetuou um segundo tiro. E de novo houve essa intensidade luminosa, essa variação mais intensa das luzes. E nesse momento iniciou um ruído muito intenso, um ruído muito alto que era realmente ensurdecedor. E aí então o Almiro resolveu atirar pela terceira vez e foi então que o objeto emitiu um facho de luz que saiu do lado esquerdo do objeto, do ponto de vista da testemunha, e esse facho de luz era tão intenso que o Almiro acabou fechando os olhos. E nesse momento que ele fechou os olhos, ele sentiu uma onda de calor muito forte e em seguida uma dormência no corpo, uma espécie de formigamento. E o braço dele estava estendido em função do tiro que ele iria disparar. Só que nesse momento que ele fechou o olho e sentiu todas essas coisas, ele não conseguiu baixar o braço. Ele se sentiu endurecido, paralisado, ele não tinha movimento
e a única coisa que ele sentiu em seguida foi uma onda refrescante que o atingiu da cabeça aos pés. E ele percebeu também que ele estava realmente muito suado naquele momento. E aí, pouco a pouco, ele conseguiu recobrar os movimentos, mexeu um pouco a cabeça, mexeu um pouco os braços e conseguiu abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que ele estava cego, ele não estava vendo nada. E aí, tendo noção de onde ele estava, ele resolveu ficar parado no lugar, porque se ele fosse para um lado ele poderia cair no rio, se ele fosse para o outro ele poderia bater nos transformadores de energia, talvez até ter um choque elétrico ali, em ambos os casos poderia ser fatal. Então ele gritou pedindo socorro, e os seus companheiros, os outros vigias que estavam de trabalho ali na região, ouviram os gritos e correram para verificar o que havia acontecido. Quando eles chegaram no local, não havia nenhum OVNI, nenhuma nave pairando no local. Eles observaram que o Almiro estava com o revólver na mão, parado de frente para o local onde o objeto estava. E aí, vendo a situação do Almiro, resolveram buscar um carro e colocaram o Almiro dentro de um carro e perceberam que ele não estava vendo nada, ele estava enrijecido, não conseguia se movimentar com facilidade, normalmente. Estava com dificuldade extrema de movimento. E aí resolveram levar ele para a cidade de Itatiaia, em busca de um médico que pudesse atendê-lo. Como na cidade de Itatiaia não havia nenhum médico, não encontraram nenhum médico naquela cidade naquele momento, eles foram para a cidade de Resende, também ali perto, buscando um médico. E também não encontraram nenhum médico, não havia nenhum atendimento que pudesse ser atendê-lo naquele momento. Então, trouxeram o Almiro de novo para a represa, onde ele passou a noite. No dia seguinte, já logo cedo, levaram ele para a cidade do Rio de Janeiro. E nesse momento ele estava com dificuldades de locomoção ainda, estava com cegueira, não conseguia ver nada, e estava com algum problema de audição, porque ele também não estava ouvindo direito. Então, nesse dia 1º de setembro, o primeiro lugar que passaram com ele foi para a SESV, o Serviço Especial de Segurança e Vigilância, a empresa na qual ele trabalhava, e lá ele prestou depoimento inicial. Ali, ele almoçou com uma certa dificuldade, ele também não estava sentindo cheiro nem gosto das coisas, e ele se sentia muito leve. Então, quando ele ficava de pé, ele se segurava nas coisas porque ele tinha uma certa instabilidade, ele não conseguia se deslocar adequadamente por sentir essa grande leveza no corpo. E aí, ali naquela mesma, ainda na selva, ele prestou um depoimento para o Ministério da Aeronáutica e que também foi repassado para o comando da 4ª Zona Aérea. Lá funcionava o CEOANI, que era um grupo que fazia investigação sobre OVNIs dentro do âmbito da Força Aérea naquela época. E logo depois, então, ele foi levado para o Hospital da Cruz Vermelha, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele foi internado. Naquela época era comum que jornalistas ficassem na porta dos hospitais para quando surgisse uma notícia diferente, um crime de uma repercussão maior, uma celebridade que se internasse, algum fato estranho, e assim foi. Da mesma forma como aconteceu com o caso Paciência, então a imprensa ficou sabendo através dos plantonistas ali que o Almiro havia dado entrada no hospital com uma cegueira após avistar um disco voador. E já no dia seguinte, então, a imprensa divulgou as notícias sobre esse fato e se espalhou por diferentes jornais que começaram a abordar esse fato dia após dia. E lá no Hospital da Cruz Vermelha, ele foi atendido inicialmente pelo Dr. Sampaio, que fez uma análise e não detectou nada de anormal. Ele só detectou uma irritação nas conjuntivas do Almiro. Fora isso, ele estava normal, clinicamente normal. No dia seguinte, ele foi visitado por outros 2 médicos, o Orlandino Fonseca e o Dr. Paes de Barros, que também fizeram análises, mediram a pressão do Almiro e perceberam que ele estava com 120 batimentos por minuto. E todos os médicos que o atendiam ouviam atentamente a história, os enfermeiros também ouviam atentamente a história. E o Almiro, ao longo dos 15 dias em que ficou internado, teve que repetir várias vezes o seu depoimento, às vezes várias vezes para o mesmo médico, e eles tentavam obter alguma contradição. Porque alguns médicos não acreditavam na versão do Almiro e não acreditavam que ele teve um avistamento de um disco voador naquele momento, de um disco voador que tivesse originado aquele efeito que estava acontecendo na testemunha. O Dr. Orlandino Fonseca, que é esse que a gente vê nessa imagem, ele era também hipnólogo, então ele prestou o tratamento ao Almiro e também fez 3 sessões de hipnose em intervalos regulares para tentar vencer o bloqueio, porque o Almiro foi
O Almiro foi diagnosticado com uma espécie de cegueira nervosa. Algo causou um impacto psicológico nele que gerou essa cegueira. Então a hipnose seria uma ferramenta ideal para tratar esse bloqueio e recuperar a visão dele. E assim foi, ao longo dos 15 dias ele passou por essas sessões de hipnose e ao fim da terceira sessão o Almiro recuperou a visão dele. O Orlandino Fonseca, depois aos jornais, ele declarou assim: Almiro está sendo submetido a sessões de hipnose e reagindo bem. A ardência que sentia em volta dos olhos já desapareceu e ele já consegue abri-los normalmente. Só não enxerga. Agora um detalhe interessante é que o Almiro, ele ficou 2 dias sem urinar. Ele não foi ao banheiro durante esses 2 dias, ele não sentiu essa necessidade. É um efeito fisiológico e os médicos não encontraram a causa disso. Não puderam explicar por que ele não teve essa necessidade. E também foram feitos exames diversos no Almiro, inclusive o eletroencefalograma. E os exames deram todos normais, não houve nenhuma alteração. E aí então, a partir do momento que a imprensa ficou sabendo do caso, divulgou esse fato por vários e vários dias, deram ampla cobertura do caso. E os jornais estavam replicando a opinião de alguns médicos, que não acreditavam que o Almiro tivesse tido um contato ufológico. Então a imprensa começou a divulgar que o Almiro havia entrado em pânico ao ver faíscas sendo emitidas pelos postos de energia. E 5 dias após o fato, então, o Ministério da Aeronáutica, ele assumiu a investigação do caso e ordenou sigilo, ordenou silêncio ao corpo médico, que não deveria mais dar declarações à imprensa. E o Ministério da Aeronáutica falou que seria feito um relatório, que esse relatório seria divulgado publicamente. Mas esse relatório nunca foi publicado. E mesmo hoje a gente tem muita documentação da Força Aérea disponível no Arquivo Nacional e lá no portal Fenômeno. Mas não temos o relatório envolvendo o caso do seu Almiro. Além do Ministério da Aeronáutica, o Estado-Maior da Aeronáutica investigando o caso, a polícia carioca, polícia lá do Rio de Janeiro, também fez uma investigação sigilosa sobre o caso. E os dados dessa investigação permanecem em sigilo até hoje. E aí um dado interessante, um dado bastante curioso, é que o Almiro, enquanto estava sendo entrevistado pelos militares da Força Aérea, ele recebeu um formulário com o timbre da NASA, contendo informações que ele preencheu junto aos militares. Então ele preencheu essas informações com o auxílio dos militares, para os termos que ele não entendia em inglês, e depois os militares complementaram as informações desse formulário, e esse formulário foi recolhido então pelos militares. Um formulário com o timbre da NASA. Isso é curioso porque essa investigação, esse formulário foi apresentado para ele poucos dias após a experiência, quando ele já estava no hospital. Isso indica que os militares já tinham algum tipo de formulário, algum protocolo internacional apresentado pelo governo dos Estados Unidos, pela NASA, para tratar a questão ufológica. Então, esses acordos de cooperação que às vezes surgem não é de hoje, já remontam já há muito tempo. Então, na década de 70 isso já existia. E aí outro detalhe interessante é que o Almiro, ele tinha na época 1,76 m, pesava 75 quilos e nos dias seguintes ele perdeu em torno de 8 quilos. E esse peso só voltou ao normal, o peso normal de 75 quilos, após alguns meses decorridos da experiência dele. Também não se sabe o que causou esse emagrecimento. E eu lembro a você que no caso Stephen Michalak, a testemunha também teve esse emagrecimento. Ele também emagreceu. No final do vídeo vou deixar um linkzinho para você clicar, que vai te direcionar ao nosso vídeo produzido aqui no canal sobre o caso Stephen Michalak, onde a gente aborda todos esses detalhes do estado de saúde daquela testemunha. E aí um detalhe interessante é que o Almiro, quando era entrevistado pela imprensa, enquanto estava no hospital, depois veio a proibição, e depois, quando ele saiu do hospital e pôde falar, as pessoas perguntavam se ele acreditava em discos voadores. E ele ria, desconversando e dizendo que isso era coisa de histórias em quadrinhos. Ele não admitia que o fenômeno era real, pelo menos publicamente. Então, possivelmente, ele era uma pessoa cética. E ele teve uma experiência realmente negativa com esse fenômeno.
E aí um detalhe interessante é que no local onde o objeto pairou estava sendo concretado, estavam colocando concreto, até porque era uma área de encosta, havia algum tipo de deslizamento, então eles queriam conter isso. Esse objeto pairou em cima de uma determinada área concretada e o concreto, como havia chovido naquela noite, eles perceberam que no local onde o objeto pairou estava seco, apesar de ter chovido e estar tudo molhado ao redor. E aí, nos dias seguintes, eles viram que o concreto estava se esfarelando. Então, um efeito interessante causado ali no concreto. E aí, outro detalhe interessante, que você não vai ver em vídeos de outros canais que abordaram esse caso, é que pessoas nos dias seguintes ao caso do Almiro, o Almiro teve o avistamento dele no dia 30 de agosto. No dia 5 de setembro e no dia 6 de setembro, dias após, quando o Almiro estava internado, vigias e pessoas na região da barragem do Funil viram um OVNI sobrevoando a área. No dia 5, foram 4 guardas que viram um objeto no mesmo local que o Almiro observou, só que eles não se aproximaram e não dispararam contra o objeto. E no dia seguinte foram 6 guardas que viram o objeto cruzando por toda a área. Inclusive testemunhas civis que estavam na área viram a passagem desse objeto. E isso foi noticiado nos jornais. E aí você está vendo algumas reportagens da imprensa, inclusive, que divulgaram esses fatos ocorridos na época. E é interessante também o efeito eletromagnético, né? Porque quando o Almiro percebeu o objeto, um pouquinho antes ele viu que as luzes oscilaram em toda a região. E é muito comum casos de avistamento muito próximos a barragens, onde esses objetos aparentemente drenam essa energia por algum motivo. Né? A energia elétrica atrai de alguma forma esses objetos. Né? Então é um caso bastante interessante, dentro do padrão de casuística global, e que teve vestígios físicos e efeitos fisiológicos na testemunha. Então fica o alerta para você, se você tiver uma arma, um dia que você observar um OVNI, jamais atire contra o objeto. Gostou desse vídeo? Então já deixa seu likezinho, curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações. E dissemine esse vídeo nos diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, nos grupos no Facebook, no Twitter, onde você quiser. Divulgue essas informações, que essas informações são muito legais e todo mundo precisa conhecer essa realidade. Certo? Vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Continuem com os pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Abração, tchau!